como aprender inglês com filmes e séries. Eu vou falar o que eu fiz e o que eu faço para aprender inglês com filmes ou séries. Eu assisto sempre filmes que eu já assisti bastante vezes. Por exemplo, eu gosto de filmes de super-heróis. Super-Homem, Batman, X-Men. Eu assisti esses filmes dezenas de vezes, então para mim foi fácil entender o que estava se passando na história, o que cada personagem estava falando. Muitas vezes eu até sabia as falas de cor. Eu também gosto de Volta para o Futuro. Então assisti também dezenas de vezes esse filme. E esse filme também é fácil para mim de entender. Então você pode assistir aqueles filmes que você assistiu muitas vezes. É mais fácil você assistir um filme ou uma série que você já conhece a história e assim fica mais fácil de entender. E aí você vai anotar, você coloca um limite máximo de palavras ou frases que você não sabe e que você vai anotar para estudar depois ou pesquisar na hora. Então eu coloco um limite máximo de 10 palavras. Eu anoto essas palavras e depois pesquiso essas palavras. Às vezes eu copio a frase toda e depois pesquiso. Também, outra coisa que eu faço é quando eu não entendo um trecho, eu volto esse trecho algumas vezes até entender. Ou depois ou se eu não entendi, eu anoto as frases e depois pesquiso. Então isso também me ajuda a entender o filme. Assistir filmes e séries que você já conhece, anotar 10 ou 15 palavras que você não sabe. Você tem que curtir fazer isso. Se está muito chato fazer isso, você tem que parar e fazer outra atividade. Então, além de ser um momento de estudos, tem que ser um momento de lazer, de prazer. Então, além de você estar estudando com a série, você também tem que gostar. O estudo de inglês, você tem que, além de ser um momento de estudo, você tem que gostar de aprender inglês. E, em alguns casos, você também pode reassistir o filme ou o episódio da série que você estava assistindo. Então você termina de assistir e assiste novamente. E aí você vai entender melhor o que os personagens ali estavam falando. Essa também é uma outra tática, mas que eu não utilizo muito. Já fiz, mas eu prefiro ir seguindo de episódio a episódio e tentando entender. No começo pode ser um pouco difícil fazer isso, e é difícil fazer isso mesmo, porque filme, os personagens falam, não tem uma boa fala muitas vezes, e também tem os ruídos, os barulhos de fundo do filme também pode atrapalhar o seu entendimento preciso e mais correto da fala. Então, é mesmo difícil de entender filmes. Então, se você está começando agora, se você não sabe nada de inglês e quer fazer isso,
Espera mais um pouco você atingir um nível intermediário para fazer, porque assistir filmes, aprender inglês com filmes não é a coisa mais fácil do mundo, é difícil mesmo. Então eu recomendo para quem quiser assistir, começar a fazer esse exercício quando já for assim intermediário. Se você for um estudante iniciante, eu não recomendo. Mas se você for iniciante ou intermediário e quiser treinar seu inglês com filmes ou séries, eu recomendo você pegar trechos de filmes. Então você vai pegar um trecho aí de um filme que você conhece e você vai estudar aquele trecho. Vai ler, vai assistir o filme com legenda em português, caso você seja iniciante, e depois você vai reassistir esse trecho com legendas em inglês. E aí você vai fazer isso quantas vezes você achar necessário. Pode colocar legenda em inglês, depois volta para a legenda em português e depois volta para a legenda em inglês. E aí você faz e assiste esse trecho várias vezes. Anota as frases, anota as palavras, pesquisa essas palavras, pesquisa essas frases e estude elas, entenda elas, saiba o que elas significam. E aí depois que você assistiu esse trecho em inglês, com legenda em inglês, assistiu esse trecho com legenda em português, depois de muito tempo você pode tentar assistir esse trecho sem a legenda, só em inglês. Então você vai assistir novamente esse trecho só com o áudio em inglês, sem a legenda. Recapitulando, como assistir filmes e séries em inglês, para você treinar o seu inglês e estudar inglês. Assistir filmes ou séries que você já assistiu muitas vezes e conhece. Anotar de 10 ou 15 palavras, você decide, que você não sabe, para pesquisar depois. E aí, quando você atingir esse limite de 10 ou 15 palavras, você vai parar de pesquisar, procurar palavras e vai assistir todo o filme sem pesquisar nenhuma palavra. Assistir todo o episódio da série sem pesquisar nenhuma outra palavra. Voltar, caso você não entenda algum trecho, voltar e assistir esse trecho novamente algumas vezes, até você entender. E assistir, caso você seja um iniciante ou mesmo intermediário, pegar trechos de filmes e assistir esses trechos, estudar o inglês a partir desses trechos. Assistir com legenda em português primeiro, entender esse trecho em português e depois mudar para a legenda em inglês. E aí você vai fazer isso algumas vezes. Assistir com legenda em inglês, às vezes você pode querer voltar para a legenda em português, mas a legenda em português não deve ser muito utilizada, somente no começo, beleza? Então, assistir esse trecho algumas vezes e aí você assiste em português, áudio em inglês, com legenda em português. E depois você assiste novamente com legenda em inglês e áudio em inglês. E aí você vai assistindo
com legenda em inglês, áudio em inglês. Assiste novamente com legenda em inglês e áudio em inglês. E aí, quando você achar que estiver bom, você tira a legenda e tenta ficar só com o áudio para você ver se você entende esse trecho, essa cena, só com inglês. Eu tenho um curso de inglês no qual eu ensino inglês da mesma forma que eu aprendi, utilizando o mesmo método que eu utilizei para aprender inglês. Caso você queira aprender inglês comigo, passo a passo, com meu acompanhamento, entre no link na descrição desse vídeo ou no meu perfil e faça a inscrição. Te vejo lá!